Então veja que o padre José Funes, veja aí, cita no Jornal Romano que se consideramos as criaturas humanas como nossos irmãos e irmãs, por que não devemos falar sobre nossos irmãos extraterrestres? E essa matéria continua nos dizendo ainda que Monsenhor Conrado Balducci, que é exorcista, teólogo e membro da Cúria do Vaticano, apareceu várias vezes na televisão italiana para declarar a existência de extraterrestres. E ele dizendo que não é apenas possível, mas que os extraterrestres já interagiram com a Terra e que os líderes do Vaticano sabem disso. Então agora, veja se é possível uma coisa dessa. O sujeito se apresenta como exorcista e não sabe que os extraterrestres não passam de demônios? O outro se apresenta como diretor do Observatório Romano e vai propor às pessoas que acolham os extraterrestres como nossos irmãos? Quer dizer que não basta o ecumenismo que eles fazem com as falsas religiões e agora estão fazendo ecumenismo com extraterrestres? Quer dizer, tudo isso não é suficiente para o padre Leonardo e outras pessoas dessa corrente negacionista, para eles perceberem que não estamos fazendo de forma alguma uma teoria de conspiração, mas nós estamos mostrando a realidade. Veja que aqui o porta-voz do Vaticano para a astronomia, que é um tal de Consolmagno, é conhecido por tentar conciliar a ciência e a religião em fóruns públicos. Agora, em que nível que eles tentam conciliar a ciência e a religião? Porque, claro que a boa ciência pode se conciliar com a religião. Mas a verdadeira religião católica sempre combateu a falsa ciência. E o que é a falsa ciência? A falsa ciência é aquela que se arroga no direito de, sem provas, nós queremos impor às pessoas a ideia de que a revelação não passa de uma historinha para as crianças, uma coisa ultrapassada, e não podemos assim aceitar isso. A Bíblia, a revelação divina, ela é acolhida pela Igreja como palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus nos ensina que Deus criou o céu e a terra, e que Deus criou os anjos na dimensão do céu, e que Deus criou todas as criaturas somente na terra, então acabou. Isso é a revelação divina a respeito da criação. Portanto, um católico, um cristão, ele não pode acreditar de maneira nenhuma, que possam existir criaturas fora dessa dimensão da Terra. As únicas criaturas que existem fora da dimensão daquilo que nós conhecemos na Terra são os anjos, que são puros espíritos, ou seja, criaturas que estão acima dessa dimensão visível e são aqueles que interagem diretamente com Deus. Mas esses extraterrestres, como são apresentados para nós através de filmes e de campanhas ostensivas que se fazem, para criar aquela ideia de que existe um mundo ou que existem muitos mundos além do nosso, isso não passa de uma farsa inventada para confundir as pessoas e para tirar das pessoas a noção de Deus. Então é muito importante a gente perceber isso, porque essas falsas autoridades que estão ali hoje trabalhando no Vaticano, eles querem levar até o último passo o seu projeto de destruição do catolicismo. Isso significa dizer que para eles não basta destruir a doutrina católica, não basta acolher as falsas religiões, mas é preciso também implantar a comunhão com os demônios. Então presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso não é teoria da conspiração, isso não é ilusão, isso não é loucura, isso é o que eles aprendem, o que eles recebem como orientação nas lojas das sociedades secretas. Então veja que esse astrônomo publicou uma obra em 2005. Ele é
como eu disse, porta-voz do Vaticano para a Astronomia. E essa obra teve a aprovação do próprio Vaticano para ser editada. E ela se chama Vida Inteligente no Universo e a Busca por uma Vida Inteligente Extraterrestre. Então você está vendo aí onde nós vamos chegar com tudo isso. Então esse mesmo Consolmagno, em entrevistas com autores e pesquisadores, disse que os humanos não são os únicos seres inteligentes criados por Deus. E ele diz que esses seres não humanos estão descritos na Bíblia. Então ele se refere ao relato do livro do Gênesis. Então diz ali a Escritura que havia gigantes naqueles dias. Então presta atenção na gravidade disso. Então pessoas autorizadas pelo Vaticano estão interpretando de forma modernista, ou seja, com uma interpretação totalmente gratuita e individual, nunca autorizada pela Igreja, dizendo que esses gigantes que nasceram ali na época dos Gênesis eram, de fato, filhos de extraterrestres com mulheres humanas. Então isso daí é uma coisa completamente falsa, que a Bíblia jamais deu margem para isso, e nenhum autor cristão jamais pensou em tal loucura. Porque, na verdade, esses gigantes que estão ali no Gênesis, eles eram filhos da geração de Sete com a geração de Caim. Como nós já explicamos isso em outra conferência. Então quer dizer o seguinte, que os filhos de Deus eram assim chamados os filhos da geração de Sete. Por quê? Porque eles seguiram uma linhagem abençoada. Enquanto que a linhagem de Caim, que era uma linhagem amaldiçoada, trazia falsas doutrinas e eles é que tiveram, portanto, filhas que agradaram os filhos de Deus, ou seja, aos filhos da geração de Sete. Eles se uniram àquelas mulheres e, por sua vez, tiveram filhos que, por uma maldição de Deus, foram gigantes, em termos de estatura, e que fizeram muito mal, causaram muita perturbação para muita gente. E esses gigantes, por sua vez, foram extintos, acabaram em um determinado momento. Então quer dizer que nós estamos falando de uma coisa natural, uma relação natural, e essa relação natural de homens e de mulheres produziu, por um desígnio misterioso de Deus, para mostrar que aquilo ali não foi conforme à vontade de Deus. Então, aquelas relações produziram esses gigantes. Mas essas pessoas aqui, ligadas ao Vaticano, estão interpretando de forma errada a palavra de Deus e estão afirmando que os extraterrestres tiveram relações com mulheres produzindo esses gigantes. Quer dizer, isso é um absurdo completo, é uma deturpação completa da Bíblia. Agora, pior do que deturpar a Bíblia, que até aí os protestantes ainda fazem, eles ainda negam a própria revelação. Porque a revelação divina nos fala da criação. E a criação, ela é bem descrita e bem determinada, dizendo exatamente quem que Deus criou, como que Deus criou e para que Deus criou. Isso que é importante. Nós percebemos que tudo foi feito por Ele e para Ele, ou seja, pelo Verbo de Deus e para o Verbo de Deus. Então, Ele assume a criação, de tal maneira que não teria sentido que existisse algum outro tipo de vida em outro lugar que não tivesse essa finalidade. Então, tanto Funes quanto Consolmagno declararam que os extraterrestres são criaturas de Deus e que poderiam vir aos homens com o objetivo de nos evangelizar. Então quer dizer que, além de cometer essa heresia contra a revelação divina, que nos explica sobre a criação e que diz claramente que tudo foi feito na Terra, né, que não existe nenhuma criatura fora da Terra, isso está bem claro no livro do Gênesis, e está bem claro também em alguns salmos, como por exemplo o Salmo 8. Eles ainda dizem que essas criaturas estranhas, quer dizer, que estão fora do contexto, ainda viriam aos homens para nos evangelizar. Então quer dizer que isso faz parte, de certa forma, com doutrinas que são pregadas pela nova era, ensinando
e sugerindo às pessoas que nós podemos adquirir uma sabedoria superior com esses seres iluminados que seriam maiores do que nós, que teriam mais conhecimento do que nós. Então você veja o perigo de toda essa doutrina falsa que eles estão pregando aqui com autorização do Vaticano. É isso que é importante dizer. Agora, se ainda há pessoas que ainda acham que nós estamos ensinando uma teoria de conspiração, então que eles procurem saber por que o Vaticano tem um telescópio lá no Arizona que se chama Lúcifer. Então quer dizer que Lúcifer é um nome normal, é um nome que está na língua latina, que representa a aurora, que representa uma luz. Isso teria um certo sentido, mas jamais a Igreja Católica, tendo consciência que esse nome é atribuído ao diabo, daria esse nome a qualquer coisa que ela tivesse. Então a Igreja Católica jamais fez isso e jamais faria isso. Entretanto, essa falsa igreja instalada ali no Vaticano, a partir de 1958, ela deu origem a todo esse sistema que nós estamos vendo hoje e que não tem vergonha de dar o nome de Lúcifer a um telescópio gigantesco que foi colocado ali no deserto do Arizona. Então veja o que diz aqui, que em 1980 foi assinado um acordo entre a Universidade do Arizona e o Vaticano sobre o financiamento das instalações no Monte Graham e o uso conjunto desse telescópio, naquelas montanhas sagradas, segundo eles dizem ali, que estão instaladas nesta região do Arizona. Será que a Igreja Católica foi feita em nome de Cristo para levar a palavra de Deus, para levar a salvação? Ela precisa se preocupar de colocar milhões num investimento desse, num telescópio, e ainda dar o nome de Lúcifer, quer dizer, o nome do diabo? Então diz que os padres jesuítas que são responsáveis pelo Observatório do Vaticano declararam em 28 de outubro de 1992 que estavam unindo forças com a NASA para usar esses telescópios para fazer contato com vida extraterrestre. Agora, nós sabemos pela doutrina católica que quando você começa a procurar muito contato com algum tipo de espírito superior, com certeza os demônios vão se manifestar. E São Paulo mesmo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que isso não é de se espantar, porque o próprio Satanás se transveste de anjo de luz para seduzir as almas. Então toda essa influência da nova era, do espiritismo e dessa busca científica, entre aspas, de buscar de qualquer maneira uma vida extraterrestre para nos ensinar e para nos evangelizar, como se nós não tivéssemos a Igreja Católica para nos dar a doutrina, como se nós não tivéssemos um Papa que foi dado por Deus para nos ensinar a doutrina. Então, quer dizer, pelo menos até onde nós tínhamos um Papa verdadeiro que nos ensinava de forma infalível a fé, nós deveríamos confiar na palavra desses papas e na doutrina ensinada por eles para nós termos a evangelização completa. Mas ao invés disso, ao invés de buscar a verdadeira palavra de Deus e o verdadeiro magistério, hoje eles estão abertos a esse mundo superior dos demônios que vão, dentro de pouco tempo, escreva aí o que eu estou dizendo, isso não é teoria de conspiração, dentro de pouco tempo as pessoas estarão recebendo mensagens e informações do céu, dos extraterrestres. E esses extraterrestres é que vão ensinar as pessoas. E tudo isso combina com o reino do anticristo, porque o reino do anticristo, na verdade, começa com esse desejo de vivermos uma vida superior e de abandonarmos aquela vida antiquada, aquela vida rígida, aquela vida dura das pessoas no tempo da Igreja Católica, no tempo da Idade Média. Tudo isso nós vamos esquecer. E nós vamos, a partir de agora, procurar nos conectar
com essa comunicação elevada, né? Com essa comunicação dos astros, das luzes, dos reinos superiores, como eles dizem, e dos extraterrestres, por que não? Então, isso já está acontecendo. No Brasil, inclusive, tinha aquele tal de Trigueirinho, que é também líder desse tipo de doutrina, e isso é um grave perigo para as almas. Então, se uma pessoa é verdadeiro cristão, verdadeiro católico, rejeite com todas as suas forças qualquer ideia de que exista alguma vida fora da Terra. Já começa por aí. A vida fora da Terra só existe no céu e no inferno. O inferno é uma vida que, na verdade, se traduz por morte, porque eles estão ali condenados e presos eternamente. Enquanto que no céu a vida é plena, a vida é completa. Mas fora disso, só existe vida na Terra. E foi por isso que Deus criou esse mundo, e é nesse mundo que a vida se manifesta por Cristo e para Cristo. Só para isso. Então isso é o que ensina a revelação de Deus, isso é o que ensina a doutrina católica. Entretanto, indo um pouco mais longe, veja lá no Vaticano a imagem que eles colocam ali, daquele que eles chamam de Angelo della Luce, né? Saindo de uma pirâmide. Então essa pirâmide é exatamente o conhecimento. Então esse conhecimento que Satanás vai dar para o mundo, ele sai ali daquela pirâmide e vai se dispersar a partir do Vaticano. Não estou dizendo a Igreja Católica, porque ali não tem mais a Igreja Católica. Ali é uma outra igreja a serviço desse indivíduo que se chama Lúcifer. É por isso que eles colocam o nome de Lúcifer no telescópio e é por isso que eles fazem essa imagem impressionante, feia, horrenda e entronizam ainda por cima essa imagem lá no Vaticano. Chama-se Angelo della Luce, quer dizer, o anjo da luz. Então, tudo isso são informações concretas, as pessoas podem ver, podem averiguar, podem digitar na internet. Não faz parte de uma teoria de conspiração. Nós estamos ensinando aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos mostrando para as pessoas a realidade. Ninguém pode negar a realidade. Senão a pessoa se torna negligente ou comete um grave crime de negar aquilo que está nos causando um grave perigo e ela, ao invés de advertir aquelas pessoas para que elas fujam daquele perigo, essa pessoa permite que todos aqueles entrem nesses graves perigos, nesses graves danos. Agora, se essa estrutura que está hoje a serviço do Vaticano se tornou uma estrutura a serviço de uma nova ordem mundial que está nos levando a todos esses erros, a todas essas falsas doutrinas, e inclusive a supor a existência de seres extraterrestres, então nós temos que perceber que isso se trata de uma estrutura que está vinculada à mentira, está vinculada ao erro, que nega a revelação de Deus e que nega tudo aquilo que a Igreja Católica ensinou em todos os tempos. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa doutrina, porque isso é muito perigoso, uma vez que muitos doutores da Igreja, como por exemplo Santo Tomás de Aquino, nos explicam claramente que fora da Terra, ou seja, sob o domínio do homem, né, que está aqui na Terra, nesse mundo, não existem outros seres criados por Deus a não ser os anjos, que são puros espíritos. Então isso é muito bem explicado na Suma contra os Gentios. Quem quiser pode conferir ali e pode ver a impossibilidade completa dentro da revelação bíblica de existirem seres extraterrestres. Portanto, vamos guardar a fé, vamos ter discernimento e vamos buscar a verdade sempre, pois é a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo veio estabelecer na Terra quando Ele instituiu a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E que esse mesmo Deus seja bendito para sempre.